Alô Brasil, imagens de Sendai, no Japão. Você vê os instantes finais entre Brasil e República Dominicana pela 4ª rodada da Copa do Mundo de Vôlei, que define 3 vagas para a Olimpíada do ano que vem. O Brasil teve muitas dificuldades diante da República Dominicana, que chegou a fazer 7-0 e 2-1 e teve 2 oportunidades para fechar o jogo em 3-1 no 4º set. Mas o Brasil virou, ganhou por 3-2 com parciais de 17-25, 25-18, 24-26, 26-24 e 15-7. O Brasil agora tem 3 vitórias com 1 derrota. A próxima partida é contra a seleção cubana. Outras informações da Copa do Mundo de Vôlei no Bom Dia Brasil, logo depois das notícias do seu estado. Globo, a gente se vê por aqui. Bom dia, Espírito Santo. Oferecimento Colatinense Cargas. Segurança, rapidez, qualidade, tradição e transporte de cargas. Colatinense Cargas. Esse é o caminho. Pode confiar. Dentro de instantes, você vai assistir Bom Dia, Espírito Santo. Vig Auto. Sistema de monitoramento e rastreamento de veículo. Estamos de olho no seu carro. Telefone 3138-1000. Bom dia. Bom dia, são 6h30. Empréstimo com juros mais baixos e desconto em folha. A Caixa Econômica e a Central Única dos Trabalhadores assinam um convênio para facilitar o crédito. O acordo vai ser fechado daqui a pouco. E as vantagens são para os sindicatos filiados à CUT. Aqui no Espírito Santo, 54 sindicatos e 500 mil trabalhadores. O gerente de mercado da Caixa Econômica está no Bom Dia de hoje e daqui a pouco dá outras informações. O governo afirmou que a mudança da COFINS não aumentaria a carga tributária e ainda beneficiaria a produção. Na verdade, haverá sim aumento da carga tributária e benefício para poucos setores. São palavras de advogados tributaristas. E eles alertam que o setor de serviços, grande gerador de emprego, será um dos maiores prejudicados. E sobre esse assunto a gente vai conversar daqui a pouco com o tributarista Guido Cortes. Agora os outros assuntos em destaque no Bom Dia de hoje com nossos repórteres. Hoje vamos falar de um problema que atinge 35% das mulheres e 16% dos homens. A insônia, que é tema de um congresso que começa hoje em Vitória. Cristina Fagundes. O centro de Vitória vai se transformar num palco a céu aberto. É o evento Música na Praça, que começa hoje e é de graça. Ábido. O Jornal Notícia Agora de hoje destaca quadrilha no paredão. 11 homens presos em Marechal Floriano acusados de roubo e venda de caminhonetes. O jornal também destaca uma boa informação para as pessoas que querem emprego. Supermercados abrem 1000 vagas. O jornal A Gazeta de hoje mostra que os quiosques irregulares, aqueles que estiverem fora das normas de padrão, eles serão derrubados. A operação vai retirar quiosques fora das normas até o início do verão em toda a orla do estado. Esta fotografia mostra um já demolido ontem em Jacaraípe. O jornal também destaca que comissão aprova previsão de reajuste de servidor estadual. O PPA reserva 300 milhões para que o estado conceda reajuste até 2006. E finalmente, o jornal destaca a violência marcando a eleição no Vasco da Gama. O ex-jogador da Seleção Brasileira de Vôlei, Fernandão, foi atingido por torcedores que eram favoráveis à candidatura de Eurico Miranda. Fernandão era da oposição. E o Vasco vai continuar nas mãos de Eurico Miranda. Numa eleição tumultuada ontem, como a gente viu aí na fotografia, Eurico venceu a chapa do ex-jogador Roberto Dinamite, chapa da oposição, por diferença de 111 votos. Ele teve 1.474 votos contra 1.363 dados a Roberto. O presidente reeleito vai cumprir seu segundo mandato e comandará o clube no triênio 2004 a 2006. Terá de administrar uma dívida de mais de 80 milhões de reais, sem contar débitos trabalhistas. Pois é, mães que tiveram filhos assassinados por policiais militares vão ao Palácio Anchieta pedir que os PMs sejam afastados imediatamente das funções. Elas apresentaram os nomes de 60 acusados. O governo já anunciou que vai treinar policiais para proteger defensores dos direitos humanos no estado. Mas essas mães que visitaram o palácio nesta terça-feira afirmam que existem policiais que precisam ser afastados da segurança pública. Elas são da Associação das Vítimas de Violência no estado. Dizem que tiveram filhos assassinados
e não viram punições. Policiais perigosos estariam nas ruas? A manicure fala que o filho de 22 anos levou um tiro em dezembro do ano passado. Hoje, ela vive com medo. Por ele ser um policial, né? Porque como que ele tira a vida dos outros, de um filho meu, do meu filho, sem saber se ele é bandido, o que ele estava fazendo ali no meio da rua. Do jeito que ele atirou no meu filho que passou ali, estava ali, ele pode fazer comigo e falar que foi por acaso também. Elas encaminharam uma série de pedidos ao governo, querem mais atenção na investigação dos casos. Neste documento, as mães de vítimas de violência listam os nomes de pelo menos 60 policiais que teriam praticado crimes e ainda estariam na ativa, trabalhando. Todas elas querem o afastamento dos policiais já, porque a gente é ameaçado. Passa cada mãe dessa, tem mãe ali chorando, desesperada, porque passa pelo policial, o policial ameaça, aponta, a testemunha, você tem testemunha ameaçada, até quando a gente vai ter que suportar isso? Essas mulheres vêm protestando seguidas vezes, estiveram na OAB em audiência com a observadora da ONU, Asma Jarangir. E a secretária da Casa Civil, em exercício, Marilza Barbosa, disse que vai pedir um levantamento à Secretaria de Segurança sobre a situação dos policiais acusados de praticar crimes. Nós estamos buscando, vamos buscar um entendimento com relação a isso, junto ao Tribunal de Justiça, porque a grande maioria dos casos existem processos, né? E esses processos, quem decide qual o procedimento, se a pessoa fica afastada ou não, não é o executivo, é o judiciário, mas nós vamos buscar um entendimento junto com o judiciário para que enquanto houver suspeita sobre essas pessoas, quer dizer, obedecendo a lei, porque nós não podemos fazer nada diferente do que diz a lei, né? Nem nós, muito menos o judiciário, para que a gente busque, né, um caminho para que enquanto houver, se estiverem tramitando esse processo, essas pessoas não estejam exercendo as suas atividades como policial. E boa notícia para quem precisa de dinheiro. A Caixa Econômica e a Central Única dos Trabalhadores assinam um convênio hoje para a liberação de crédito com juros mais baixos. O desconto vai ser direto na folha de pagamento. Serão beneficiados 500 mil trabalhadores de sindicatos filiados à CUT. Outras informações ao vivo com a repórter Juliana Vanza. Juliana. Ábido, as taxas de juros variam de 1,75% a 2,6% ao mês, dependendo do prazo do financiamento. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o gerente de mercado da Caixa Econômica Federal. Qual o tempo que o trabalhador precisa estar empregado para solicitar esse empréstimo? Tanto o empregado da iniciativa privada quanto do setor público, tanto municipal, estadual ou federal, 6 meses de efetivo exercício. Existe um valor máximo ou mínimo para o salário para solicitar o empréstimo? Não. O valor do empréstimo é calculado em função do salário dele, ou seja, a prestação não pode estar limitada a 30% do rendimento líquido dele, visando aí a não sobrecarga do seu salário com o comprometimento das prestações. E o que ele precisa fazer para tomar esse empréstimo? Nesse primeiro momento, nós estamos aí hoje assinando um convênio com a CUT, beneficiando aí 54 sindicatos vinculados à CUT no estado do Espírito Santo, atendendo aí aproximadamente 500 mil trabalhadores, e que o próximo passo a gente está buscando aí, em parceria, instituição financeira, Caixa Econômica Federal e a Central Única do Trabalhador, através de seus sindicatos, uma parceria com os empresários, mostrando para eles que esse convênio busca a redução do endividamento do empregado e não o aumento do endividamento como alguns empresários no passado avaliavam. Mas por quê? Eles entendiam que isso era mais uma forma de você reduzir o salário do empregado, ou seja, no final do mês ele verificaria o contra-cheque dele e via o salário dele reduzido. O que a gente quer demonstrar é que com essa linha de crédito ele vai conseguir tirar o servidor do seu cheque especial, que ele está pagando juros de aproximadamente 7% ao mês, para uma taxa de 1,75%. E que no final de determinado período ele vai verificar e demonstrar para o trabalhador o grande ganho que esse servidor está tendo, e com isso é uma política de recurso humano que a empresa está disponibilizando para os seus servidores. Você pode dar um exemplo no caso desses juros, do cheque especial, e no caso dos juros que vão ser desse empréstimo, juros desse empréstimo? Com certeza. Nós temos um exemplo de taxa de financiamento até 6 meses para essa linha de crédito de 1,75%, em que o cheque especial ele está com a taxa de juros de aproximadamente 7%. No final de um ano, a taxa anual, essa taxa de 1,75% ela corresponde a 23% ao ano, enquanto que a taxa do cheque especial ele vai para mais de 140%, ou seja, mais de 500% de aumento de uma taxa desse empréstimo,
que é uma taxa voltada realmente para o trabalhador, para reduzir o seu endividamento, para uma taxa de cheque especial ou crédito pessoal que as financeiras vêm praticando no mercado. E quais as garantias para o banco? É que esse desconto seja feito em folha de pagamento? Isso é uma garantia maior, por isso os juros são menores? Com certeza, com isso o risco é bem baixo, né? Hoje nós trabalhamos com a inadimplência para esse produto em torno de 3%, com a redução da taxa Selic que está acontecendo no mercado, nos leva as instituições financeiras a estar praticando taxas nesse patamar. Juliana, me perdoe, eu queria fazer uma pergunta ao Antônio Carlos exatamente sobre essa pergunta que você fez. Os bancos, então, a Caixa Econômica no caso, o Banco do Brasil também, que já assinou com a CUT, vocês têm uma garantia absolutamente segura, porque está descontando direto na folha. Exato. Praticamente eu posso entender que está sendo empenhado aí uma parte do salário do trabalhador. Exato. E isso é constitucional? O presidente Lula assinou um decreto no final de setembro, normatizando, legalizando esse desconto em folha, né? Mas obrigando que as prestações não podem comprometer mais do que 30% do rendimento líquido do trabalhador. E se o trabalhador perder o emprego e estiver pagando ainda esse empréstimo? O decreto também prevê que você pode descontar até 30% das verbas rescisórias dele para a quitação do empréstimo. Se não for suficiente, entra uma negociação da instituição financeira com o trabalhador, visando o pagamento de forma avulsa. Esse convênio vai ser assinado com a CUT. O trabalhador ele precisa ser sindicalizado para adquirir esse empréstimo? O trabalhador sindicalizado ele vai ter um benefício em relação ao não sindicalizado. Antônio Carlos, eu queria fazer uma última pergunta. 30% me parece muito de desconto na folha de um trabalhador. O que você acha? Eu entendo, Abdo, pelas informações e pelos empréstimos que a gente vem praticando com esse tipo de produto, que não. O que a gente consegue demonstrar, e aí entra o trabalho dos gerentes de bancos com a consultoria junto aos trabalhadores, é de demonstrar que a necessidade de ele pegar esse tipo de empréstimo até para ele mudar o perfil da dívida dele, do comprometimento dele que ele tem junto ao mercado. Deixar de usar o seu cheque especial, deixar de pagar uma financeira para entrar numa linha de crédito com um juro, vamos dizer, aceitáveis no mercado que a gente está vivenciando hoje. Muito obrigada pela sua entrevista. Abde Marisa. Pois aí o convênio entre a Caixa e a Central Única dos Trabalhadores vai ser assinado daqui a pouco, às 8 da manhã, na agência que fica na Avenida Beira-Mar. E como o Abdo já disse, esse mesmo convênio já foi assinado com o Banco do Brasil e a CUT. A seguir, mudança na COFINS. Quem perde e quem ganha. Nós já voltamos. Daqui a pouco, às 9 da manhã, na Assembleia Legislativa, sessão especial para debater acidentes de trânsito e campanhas de prevenção. Todos os dias, a gente muda um pouco a história da nossa cidade. Você pode nem perceber, mas a Prefeitura de Vitória está escrevendo a cada dia a história do nosso futuro. E não é sozinha, é com pessoas como a Francileia Rodrigues. A Francileia é agente do Programa Saúde da Família da Prefeitura de Vitória. E assim como ela, mais de 54 mil famílias e outros 613 profissionais estão mudando o conceito de saúde em Vitória. Porque saúde não é só tratar doenças, é cuidar da vida das pessoas. É por isso que a Francileia vai aonde for preciso para levar informação, prevenção e cuidados para as famílias de sua comunidade. Porque ela sabe que são essas ações que vão garantir saúde para hoje e para o amanhã. E que assim a gente não muda só o conceito de saúde. A gente trabalha por um futuro construído por todos e para todos. Prefeitura de Vitória, uma vitória de todos. A oposição reagiu à medida provisória que muda a cobrança da COFINS, a Contribuição de Seguridade Social. Segundo os empresários, a medida vai resultar em aumento da carga tributária para os prestadores de serviços. A reportagem é do Jornal Nacional. O contador Marcos Porfírio está reavaliando a situação de 20 empresas. As que recolhem tributos baseados no lucro presumido optaram pelo sistema simplificado de impostos ou faturam menos de 48 milhões de reais, ficam livres da mudança. A COFINS é hoje de 3%, cobrada em cada etapa da produção. A partir de fevereiro, sobe para 7,6%, cobrada uma só vez. A compra de insumos e equipamentos para a produção não será tributada. Ganham as indústrias dos setores petroquímico, siderúrgico, metalúrgico, que têm um processo produtivo longo. Já para as empresas que importam muita matéria-prima, a carga ficará maior. Para prestadoras de serviço também. As empresas que detêm no seu custo mão de obra
elevada, mão de obra própria, essas sim serão as mais penalizadas. Empresários temem que a medida dificulte os investimentos. Nós entendemos que é um aumento exagerado, 150% mais ou menos, o que representa uma inflação futura aí, porque de alguma maneira vai ter que se repassar isso para o consumidor. Eu não tenho a menor dúvida de que há alguns setores que poderão se beneficiar, porém eu tenho que fazer a conta dentro do universo industrial e imaginar de que forma isso pode impactar os preços para o consumidor final. Se houver um aumento de arrecadação como um todo, certamente são recursos da sociedade, seja o contribuinte, seja o empresário, que está recolhendo mais recursos para o governo. O secretário da Receita Federal diz que não vai haver aumento de carga, e sim uma redistribuição do imposto. Em termos globais, o projeto ele é absolutamente neutro. Há um compromisso do governo de não haver aumento da carga tributária. Esse compromisso é mantido. No Congresso, a oposição promete dificultar a aprovação da reforma tributária se o governo não mudar a medida provisória. Ninguém em sã consciência pode imaginar que você pula uma alíquota de 3 para 7 ponto alguma coisa e não há aumento de carga tributária. A decisão do governo de editar essa medida provisória coincide com as votações da reforma tributária aqui no Senado. Já existem mais de 300 destaques que podem mudar o texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Parte da reforma tributária será implantada no ano que vem. E uma parte é indispensável que seja aprovada até ao final deste ano. Em nosso estúdio, o advogado Guido Cortes, ele é um advogado tributarista. Doutor Guido, bom dia, hein? Bom dia. O secretário da Receita falou que não aumenta a carga, que o negócio é neutro. Os empresários estão dizendo que possivelmente eles vão perder. Tem gente que até pode ganhar, mas no geral vão perder. A oposição critica. Qual é a sua posição, hein? Olha, eu acho que o governo está fazendo o que sempre faz, né? Aumenta a carga tributária e diz que está fazendo favor para a gente. Isso não é novidade. O governo anterior fez a mesma coisa com o PIS, também acabou com a cumulatividade e o resultado foi um aumento da carga de PIS. A mesma coisa está acontecendo agora com a COFINS. Evidentemente que haverá setores que, dentro daquele setor, vão ter um ganho em relação a isso. Agora, de um modo geral, o que se prevê é que vai haver um impacto negativo, vai haver um aumento de carga tributária, que se calcula que seja aí, em termos de COFINS, de mais ou menos 1,5 a 2 pontos percentuais. O senhor poderia explicar como é que é essa cadeia aí da questão do COFINS, como que era tributado, como ficaria? Hoje em dia, o COFINS incide em cada etapa da produção a razão de 3% sobre o preço da operação. Por exemplo, vamos pensar assim em uma madeira. Você tem lá uma serraria que comprou madeira de uma pessoa física, nessa primeira etapa não há COFINS. Comprou da pessoa física, não tem COFINS. Aí a serraria vai serrar aquela árvore, vai preparar as peças e tal, vai vender para uma marcenaria. Sobre o preço de venda, 3%. A marcenaria faz um móvel e vende aí para uma casa que vende móveis. Sobre isso aí, 3%. E a casa de móveis vai vender lá para um consumidor, afinal de contas, o árbitro vai comprar uma mesa nova lá para a casa dele, 3% sobre isso. Então, é cumulativo. Só que é cumulativo sobre bases diferentes. Evidentemente, no começo do processo, a base, o preço é bem menor até chegar ao preço final. O novo sistema, você vai ter 7,6 sobre cada uma das bases, descontada a base anterior. Mas isso significa que, no final, você pode ter uma incidência maior do que tem hoje em dia. Depende do tamanho do ciclo. Quando o ciclo atual é muito grande, você pode ter alguma coisa, atualmente, na sistemática atual, você pode ter alguma coisa em termos de 7,5%, de 8% até próximo de 9%. Quando o ciclo é pequeno, você tem uma incidência bem menor. E, de um modo geral, hoje em dia está se calculando que a COFINS represente mais ou menos cerca de 5%, 6%. Com a sistemática nova, ela vai representar 7,6% sobre o preço final do ciclo econômico. E pesa mais para quem e beneficia mais quem? Olha, ela beneficia mais, como eu disse, a esses setores que têm um ciclo econômico longo. Por exemplo? Entendeu? Por exemplo, você pode pegar aí café, por exemplo. É um ciclo econômico bastante longo.
ela vai beneficiar os setores que têm pouco emprego de mão de obra. Quanto maior o emprego de mão de obra, porque a mão de obra não desconta nada sobre a base. Então, quanto maior o uso de mão de obra, por exemplo, construção civil, que a mão de obra é um componente grande do custo da obra, então você vai ter uma incidência maior sobre essas empresas. Prestadores de serviço, de um modo geral, que usam poucos insumos tributados pela COFINS, eles vão ter um aumento muito significativo dessa carga. Para esses prestadores de serviço, a coisa vai mais ou menos dobrar quase a incidência da COFINS. Doutor Guido, então, porque como o senhor é um técnico no assunto, a gente aqui, tudo leigo, não entende exatamente, se a gente não sabe se está entendendo exatamente o que o senhor está falando. Então vamos imaginar tal madeira lá, tal mesa, pagou 30 no começo lá, vamos imaginar, porque até foi uma conta que o senhor nos mostrava, pagou 30, incide 3%. 3%. 0,9. Aí depois, ela, quando foi vendida a segunda vez, já era 60. Já era 60. Mais 3%. 1,8. Depois vendeu por 100, mais 3. Mais 3. Quer dizer, você tem 5,7 aí nesse exemplo. Se o ciclo for desse tamanho. Desse tamanho. E aí, pela nova regra, já vai pagar 7,6. 7,6. Quer dizer, houve um aumento da carga. Agora, se esse ciclo fosse bem maior, de repente... De repente, a incidência atual seria maior do que 7,6. E aí seria uma economia na COFINS. Uma redução de carga. Exatamente. Mas quando o senhor faz um panorama geral da economia, a sua opinião é de que vai haver aumento de carga? Ah, mas isso certamente que vai haver aumento de carga. Então como é que o governo vai lá, o secretário fala que é neutro, hein? Olha, é para enganar a gente? Não, não é para enganar. O governo faz o papel de sempre, né? O governo precisa justificar aquilo que ele faz, né? E isso sempre foi assim no Brasil. Não é novidade. Me perdoe, Marisa, o senhor fez um cálculo aí para quem está produzindo. E para prestação de serviço? O problema é o seguinte, é que você, na sistemática nova, você vai abatendo os custos da etapa anterior, entendeu? Só que na prestação de serviço, você não tem custos de etapa anterior que tenham sido tributados pela COFINS. Os custos são muito baixos, entendeu? Então, por exemplo, o caso aí do contador, né? O que ele usa na sua prestação de serviço? Ele não usa praticamente nada que tenha sido tributado pela COFINS. É energia elétrica, papel, entendeu? Muito pouca coisa. Então, realmente, para ele, não há desconto sobre a base, ele vai pagar quase que integralmente os 7,6. Então tem aumento? Tem aumento, evidentemente. O senhor acha que precisa, que deve mudar de fato? Olha, o empresariado brasileiro há muito tempo tem pedido para acabar com a acumulatividade da COFINS. Isso era um sonho de todo empresariado. Só que não se esperava que ao acabar com a acumulatividade da COFINS se elevasse tanto a alíquota, porque aí a coisa realmente não ficou nem neutra, como disse o secretário. Com o devido respeito, ele está equivocado, porque vai haver aumento de carga. Será que isso não é o famoso bode na sala, não? Depois, tudo bem, vamos diminuir para 5 e... Ontem já começou a se falar em revisão, mas vamos esperar para ver, não acredito muito. Guido Cortes, olha, muito obrigado ao senhor por ter vindo, ter nos esclarecido um bocadinho mais como é que vai aumentar. E, aliás, esse governo não, os governos de maneira geral só fazem aumentar a carga tributária para cima da gente. Infelizmente. Infelizmente. Muito obrigado ao senhor, hein? Prazer é meu. Prazer é nosso. A seguir, aumentam os pedidos de revisão para aposentadorias e pensões do INSS. E ainda, o Congresso discute causas e tratamento da insônia. Já voltamos. A pesca nos rios capixabas está proibida. É época de reprodução dos peixes. A proibição vai até o final de fevereiro. Você sabia que as óticas Cachoeiro fabricam lentes Varilux há mais de 40 anos? Lentes Varilux, visão panorâmica. Garantia das óticas Cachoeiro, a ótica dos capixabas. Sua casa precisa de um brilho especial. Avante, toda linha de iluminação nacional e importada. Sofisticação e modernidade em todos os detalhes. Avante, 3325-0366. Passa para Marquinhos, o time todo vai para o ataque. É o maior desespero, é pressão total no segundo tempo. Carlos dominou pela direita, encarou o zagueiro, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, nossa,
Caixa de marcha quebrada é cartão vermelho na estrada. Bressan Eletrodiesel. Peças originais de caixa de marcha para veículos pesados. Fome não é só de comida. Cada vez que você compra a revistinha do Fome Zero com Emília e sua turma por R$1, está doando 6 cartilhas para os projetos do Fome Zero. Você Fome Zero, nas bancas, por R$1. Conheça um jeito leve e gostoso de sua família viver com estilo. Um apartamento de 2 quartos com suíte na Praia do Canto. Lazer na cobertura com a melhor vista do Mar de Vitória. E a segurança Lorange. Imóveis para quem valoriza a qualidade. A frente fria está se afastando do Espírito Santo, mas ainda deixa o céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva em todas as regiões. O clima de inverno continua. A máxima prevista para hoje na Grande Vitória é de 27 graus. São informações do Instituto Climatempo. E nesse momento, confira aí, o céu está com poucas nuvens e faz sol aqui na Grande Vitória. Aumenta o número de aposentados e pensionistas que querem revisão dos valores pagos pelo INSS. De janeiro até agora, quase 8.000 pessoas fizeram o pedido. Eles são aposentados e acham que estão recebendo menos do que deveriam. Por isso, fazem fila para pedir a revisão na aposentadoria. Do dia 1º de outubro deste ano até agora, já foram feitos em todo o Espírito Santo mais de 2.300 pedidos de revisão na aposentadoria. E quem ainda não fez o requerimento deve se apressar. A data limite é o dia 30 deste mês. Para o requerimento, basta ter o número do benefício, o número da carteira de identidade, telefone e endereço, principalmente o CEP. Mas, de acordo com a gerente executiva do INSS, nem todo mundo que pedir a revisão na aposentadoria terá o valor do benefício reajustado. Por exemplo, um segurado que aposentou com um salário mínimo, a época que ele aposentou, a renda mensal inicial era um salário mínimo, hoje continua um salário mínimo. Então, essa revisão ela não vai mudar nem para maior nem para menor. Os segurados terão que procurar o posto onde solicitaram o benefício para fazer o pedido de revisão. Quem trouxe a documentação certa tem esperança em ganhar um pouco mais. Pelo menos diz a lei aqui, de acordo com a lei dos reajustes anuais de 97, 99, 2000 e 2001, eu tenho direito. Pensei que fosse demorar mais, mas felizmente tudo certo, porque os documentos estavam certos também. Agora é só esperar a resposta. Só esperar, din-din para nós. Por exemplo, para analisar todos os pedidos, o INSS deve fazer um mutirão aqui no Espírito Santo. O prazo para quem conseguiu o benefício antes de 98, como a repórter já disse, vai até o dia 30 desse mês. E para as pessoas que passaram a receber a pensão ou aposentadoria depois de novembro de 98, o pedido de revisão pode ser feito até o final do ano que vem. E outra informação importante, os aposentados e pensionistas que recebem mais de R$ 720 por mês da Previdência e não têm uma conta bancária, vão ter que abrir uma. A partir de janeiro, só vai poder receber o benefício quem tiver conta em algum banco. As agências já estão de olho nesses novos clientes. Os aposentados e pensionistas que ganham mais de R$ 720 têm até janeiro para abrir a conta corrente em qualquer banco. A exigência é do próprio INSS. O objetivo é economizar. Pelo depósito do benefício no cartão magnético, a Previdência paga R$ 1,07 por beneficiário. Para depositar numa conta corrente, o valor cai para 30 centavos, uma economia de 77 centavos por segurado. No Espírito Santo, 47.000 aposentados e pensionistas têm benefício acima de 3 salários mínimos. Quando todos estiverem recebendo pela conta corrente, o INSS vai economizar por mês R$ 36.000 e 435 mil por ano. Quem não abrir a conta vai ter o seu benefício bloqueado, porque isso já é uma medida convalidada pelo Ministério da Previdência Social. Como o próprio segurado vai escolher onde quer abrir a conta, os bancos já estão oferecendo vantagens. A nova clientela em potencial está atraindo atenção. Os bancos vão oferecer pacotes com isenção de tarifa, possibilidade de abertura de crédito, cheque especial, cartão de crédito. É um público-alvo bastante interessante para todas as instituições financeiras capixabas. Quem recebe auxílio-doença ou acidente não é obrigado a abrir conta em banco para receber o benefício. Se o aposentado ou pensionista for abrir pela primeira vez uma conta no banco, vai precisar de comprovante de renda, carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. Pode ser também uma conta poupança. Nesse caso, é preciso apresentar a carteira de identidade, o CPF e o comprovante de residência. Dormir faz parte da rotina, mas dormir bem não é privilégio de todos.
Uma pesquisa feita pelo Instituto do Sono, da Universidade Federal de São Paulo, revela que 35% das mulheres e 16% dos homens sofrem de insônia. Um congresso nacional que começa hoje em Vitória discute causas, efeitos e os tratamentos. Vamos ver com a repórter Juliana Vanza. Juliana. Abdu, quem vai explicar as causas, os efeitos e os tratamentos da insônia é o Dr. Sérgio Tufik. Ele é presidente da Sociedade Brasileira do Sono e ele também coordenou essa pesquisa. Dr. Sérgio, por que as mulheres sofrem mais com a insônia do que os homens? As mulheres têm uma variação hormonal muito maior do que os homens, né? Então, toda a parte de progesterona, estradiol, essa variação toda, faz mudar a sensibilidade. E o estresse é uma causa muito importante de insônia. Então, mudando a sensibilidade, as mulheres acabam, em alguns momentos, ficando realmente muito sensíveis e muito estressáveis, e com isso não conseguem gatilhar ou acordam no meio da noite e não conseguem conciliar o sono. No caso das mulheres, então, é um somatório dos fatores externos e das causas físicas dela. Sem dúvida, porque você tem hoje uma pressão. O mundo hoje mudou, né? O teu dia hoje é estendido por causa da luz, das possibilidades. Então, eu diria que hoje nós temos uma sociedade privada de sono, né? Todo mundo pode estender os dias, a televisão, a internet, tudo que nós temos de moderno hoje aumenta o nosso dia. E continua tendo que acordar em determinado... Bom, vocês particularmente, né? Que acordam 4, 5 horas da manhã, são obrigados realmente a manter esse tipo de trabalho e de serviço. Com isso, encurta o tempo de sono e com isso nós estamos privados de sono. E no caso dos homens, quais são as causas? Os homens, a principal causa é problemas respiratórios, né? Os homens, quando eles passam a ter uma certa idade, um certo peso, as vias aéreas começam a ficar complacentes, começam a dificultar a entrada de ar, começa com ronco, né? 40% dos homens roncos, imagine. Depois começam as apneias, começa a parada respiratória, isso acaba comprometendo o sistema cardiovascular. Em pesquisa que nós fizemos nessa mesma, 60% dos homens chegam a roncar aos 60 anos. Aos 70 cai muito, porque boa parte dessa população acaba morrendo por problemas cardiovasculares. O que pode acontecer com uma pessoa que dorme pouco, que tem insônia? Eu diria que uma pessoa que dorme pouco, ela tem sistema imunológico deprimido, que fica sujeita a muito mais doenças. Ela tem problemas gástricos, ela tem problemas de hipertensão, ela tem problemas no endotélio, né? Os vasos todos começam a ter uma danificação. O estresse oxidativo, que libera radicais livres, vai detonando muitos órgãos. Quer dizer, ela tem uma qualidade de vida ruim e começa a ter problemas físicos mesmo, propiciando outras doenças a aparecerem. Bom, pelo que o senhor falou, são vários fatores que indicam que a insônia precisa de tratamento, mas os médicos, eles estão atentos para isso, eles dão importância para uma pessoa que sofre de insônia, que chega no consultório e reclama, não estou conseguindo dormir, eles dão atenção para isso? Veja, por muito tempo, quem fizesse isso no consultório saía com um remédio, com um hipnótico para dormir, e muitos ficaram viciados, inclusive, com esses hipnóticos. Hoje muda. Hoje tem uma grande revolução, que é a polissonografia, que é poder dormir num laboratório de sono. Nós temos mais de 150 hoje no país, podendo saber o que acontece com ele durante a noite. Se as pernas pulam, se ele tem mioclonia, se ele para de respirar. Por que se as pernas pularem, isso pode indicar, pode ser uma qualidade de sono ruim? Sim, porque interrompe o sono, fragmenta o sono e a pessoa acorda detonada. Ela não sabe por quê, ela fala, dormi 8 horas, mas acordei cansada. E acordou por quê? Imagina uma pessoa que só faz fase 1 e fase 2. Ela não tem nem delta nem REM, que são as fases de descanso, né? A fase do sonho. Ela dorme 8 horas e acorda cansada, arrebentada, sem saber por quê. Só para você ter ideia, em animais, que é experimentos, 10 dias sem dormir, os animais morrem. 20 dias sem a fase do sonho, que é a fase REM, os animais também morrem. Então, em ser humano, quer dizer, a privação crônica, eu acho que não é tão drástica quanto não dormir nada. Mas ela é muito importante e determina a qualidade de vida. Existe aquilo que as pessoas falam, compensar o sono? Durante a semana você tem um sono ruim e no final de semana compensa dormindo um pouco mais? Existe. O sono, graças, né? Ele é muito homeostático. Então, se você perder uma noite de sono, você consegue compensar completamente na outra. Você tem o rebote dessas fases reparadoras. Se você passa a semana dormindo 5, 6 horas só, e no fim de semana você dorme 8, 9 horas, você consegue compensar. Mas é importante que isso aconteça. Muitas pessoas no fim de semana é que mudam o turno, vão dormir tarde da noite, acordam meio-dia, 1 hora, não é isso? No sábado, no domingo idem, né? Chegam a acordar 2 horas da tarde, aí no fim do domingo aquela depressão terrível. Por quê? Porque ela tem que dormir cedo no domingo para acordar cedo na segunda, voltar a retomar, e ela não tem mais essa condição porque ela rompeu o ritmo no final de semana. Como descobrir que a insônia ela está causando problemas, está prejudicando a saúde física da pessoa e como tratar?
Eu diria, primeiro é a sensibilidade da pessoa, sentir que não está bem, que não está em condições normais, que o sono não está satisfazendo, que ela está acordando insatisfeita e que ela fica sonolenta durante o dia ou fica assim com baixa produtividade, né? Então isso indica que ela tem que buscar um tratamento. Doutor Tufik, Juliano, me perdoe, eu queria saber, doutor Tufik, o seguinte, insônia atinge tanto pobre como rico da mesma forma? Não, atinge mais pobre, né? É maior na classe D e E, depois melhora um pouco na C, e a classe A e B, que muitos pensavam que ter muito dinheiro traz muita preocupação e o sujeito não dormiria bem. Não é verdade, não. Não é verdade. O sujeito tem muito dinheiro, tem preocupação, mas dorme melhor. E atinge criança também? E mesmo o consumo de hipnóticos é maior nos pobres, né? E atinge crianças também? Atinge crianças, né? As crianças, principalmente porque ela está em desenvolvimento cerebral. Então, toda mãe conhece as mioclonias, terror noturno, sonambulismo, são coisas muito grandes das crianças. Mesmo a apneia, né? A apneia acontece muito nas crianças, a maioria delas por crescimento da amígdala, que é perfeitamente reparável e rapidamente. Mas isso é importante, porque se ela não dorme bem, ela não tem um bom aprendizado e ela não vai conseguir assimilar bem as coisas na escola. Então é fundamental que a criança durma bem para que o aprendizado ocorra. E uma noite de sono boa é fundamental. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado. Voltamos com Abdo e Marisa. Pois é, o Congresso Brasileiro do Sono vai ser realizado de hoje até sábado no Centro de Convenções de Vitória e contará com a presença de especialistas de fora do país. São médicos da Alemanha, França, Estados Unidos, Finlândia, Argentina e Uruguai. E amanhã e sexta-feira o Congresso vai ser aberto ao público de 18 às 19 horas, ou seja, de 6 até às 7 horas da noite. Essa informação é interessante, mas então amanhã ele é aberto ao público? Amanhã e sexta-feira, mas só nesse horário, entre 6 e 7 horas da noite. A seguir, movimentação do centro de Vitória. Começa a Feira de Música. Os detalhes já já. O ex-secretário de Transportes e Obras, Fernando Bettarello, vai depor hoje na CPI que apura denúncias de irregularidades no sistema Transcol. Criança não tem hora nem lugar para fazer arte. Bonito, hein? Sheila, você que é bonita. Me dá um autógrafo? Claro, meu amor. Casa Criativa precisa de Coral Plus Super Lavável. A tinta da Coral que pode ser limpa fácil. Nas compras acima de R$200 de Coral Plus Super Lavável, você ganha uma camiseta igual a esta. Só na Politintas. De pequeno, ele quer ser piloto. Lança no ar o seu primeiro avião e com ele vai longe. Descobre a bola e quer fazer o gol. Descobre os bichos e quer cuidar deles. Cuidando, cresce. E o mundo cresce com ele. A casinha vira projeto. O veterinário vira arquiteto, que inventa espaços e quer reinventar o mundo. Ser artista, filósofo, jornalista, ser feliz. Seu filho é o que ele aprende. Seja qual for a escolha dele, é no Marista que ele vai se preparar para o futuro. Precisando de material elétrico? Eletromil. Linha completa de material elétrico residencial, rural e industrial. Com entrega em todo o estado. Conheça a grande variedade de produtos da Óticas Londres. Óculos de grau por apenas R$ 89,00 ou até 5 vezes de R$ 17,80. Varilux Expert por R$ 199,00 ou até 5 vezes de R$ 39,80. Óticas Londres informa. Dentro de instantes. Bom dia, Brasil. As noites no centro de Vitória prometem ser mais animadas. A Escola de Música e a Associação de Moradores vão promover shows nas praças Costa Pereira e Getúlio Vargas. É o evento Música na Praça, que está começando hoje. Nós vamos agora até a Praça Getúlio Vargas, onde está a repórter Cristina Fagundes. Cristina. Ábido, hoje quem estiver saindo do trabalho por volta das 6h30 da tarde vai ter um bom motivo para ficar mais tempo aqui no centro de Vitória. Vai encontrar bem pertinho do ponto de ônibus um conjunto musical. As apresentações vão acontecer sempre aqui na Praça Getúlio Vargas e também na Praça Costa Pereira. O evento Música na Praça é organizado pela Escola de Música do Espírito Santo com apoio da Associação 100%, um grupo de moradores e empresários que buscam projetos para revitalizar o centro da capital. A Lúcia é a presidente da associação. Eventos como este realmente ajudam a movimentar o centro de Vitória? Com certeza. Dentro desse processo de revitalização do centro aqui, a Associação 100% se propõe, é disso que a gente precisa. São ações simples
e que visam derivar, ou seja, essa ação, ela espera que posteriormente outras instituições façam eventos semelhantes. Vai ter apenas música ou existe uma estrutura por trás? As pessoas vão poder tomar café, por exemplo? Nós nos propusemos a fazer aqui na Praça Getúlio Vargas, porque nós temos aqui no térreo do Alice Vitória Hotel, uma choperia onde as pessoas vão poder também comer pizza, refeições rápidas, tomar um chopinho. Falta esse tipo de evento no centro? Eu acho que o centro está precisando exatamente disso, porque o processo de revitalização no aspecto urbanístico já está bem adiantado. Agora a gente precisa incorporar o aspecto cultural nesse processo. Obrigada. O Eduardo da Escola de Música está aqui com a programação. Que tipo de música as pessoas vão encontrar no meio da praça? Nós vamos ter música moderna, que é mais conhecida como música popular, pegando samba, chorinho, blues, jazz, tudo relacionado à música moderna, para poder a gente mostrar realmente para a população capixaba que a escola de música não está regida somente por música erudita, a famosa música clássica, e sim como música popular também. Ao ar livre, a música fica com a mesma qualidade? Com certeza. Tendo uma preparação acústica ou de som, sempre a música é possível. Em praças ou em auditórios, não importa o lugar. O que importa é ser bem preparado, bem qualificado, estruturado para que o evento aconteça. Qual a programação de hoje? Hoje nós teremos o Quinteto Braces, que é um quinteto de sopros, que vai buscar exatamente a música moderna, fazendo um pouco de blues, fazendo um pouco também de samba e música popular, com Vinícius, Toquinho, Chico Buarque, tudo para poder estar fazendo uma comemoração do mês da música, que é o mês de novembro, e pré-lançamento da Feira de Música Capixaba, a primeira Feira de Música Capixaba, que acontecerá dia 24 a 29 de novembro. Esse evento Música na Praça vai acontecer todo dia? Não, vai acontecer de segunda, quartas, sextas e sábados. Alguns dias aqui na Praça Getúlio Vargas, outros na Praça Costa Pereira e nos sábados na Praça dos Namorados e na Praia do Canto. No sábado é um pouco mais tarde. No sábado vai começar às 20 horas e nos outros dias às 18h30. Hoje e sexta-feira às 6h30 da tarde. Exatamente. Hoje, sexta-feira, nessa semana, hoje e sexta-feira às 6h30 da tarde, hoje aqui na Praça Getúlio Vargas e sexta-feira na Praça Costa Pereira. No sábado, Praça dos Namorados, 20 horas. Foi fácil conseguir músicos dispostos a participar deste evento? Foi. É fácil porque a Escola de Música ela tem um trabalho que já é realizado dentro da escola, no seu próprio auditório, com professores e alunos da escola. E nós montamos vários grupos musicais dos variados tipos de música, entre música erudita e música moderna. E eles se montaram exatamente para poder divulgar o trabalho deles e estar mostrando para a população que ser músico no estado vale a pena. Obrigada. E aqui na praça o público vai ser grande mesmo, até quem estiver passando de ônibus vai poder assistir ao show pela janela do ônibus. Voltamos ao estúdio. E hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro. Os extremos se encontram em Belo Horizonte. O líder Cruzeiro recebe o último colocado, o Grêmio. Já o Santos, o único time que ainda ameaça o título do Cruzeiro, joga em casa contra o Vitória. O Fluminense enfrenta o São Paulo no Morumbi. O Vasco vai a Belém jogar com o Paysandu. Ontem, pela Série B, o Botafogo empatou em 0-0 com o Marília. Palmeiras e Sport Recife, jogam hoje em São Paulo. E a gente vai ficando por aqui, encerrando esse Bom Dia de hoje. Amanhã nós estaremos aqui de volta. Até lá, se Deus quiser. Bom dia para vocês e até amanhã. Bom dia, Espírito Santo. Oferecimento Colatinense Cargas. Segurança, rapidez, qualidade, tradição em transporte de cargas. Colatinense Cargas. Esse é o caminho. Pode confiar. Nesta quarta, no Notícia Agora, Jesus é Legal reúne 30 mil pessoas no final de semana em Cariacica. Termina no sábado as inscrições para 250 casas populares em Vila Velha. Supermercados vão contratar temporariamente mais de 900 funcionários neste final de ano. E no Mix Tudo, Matrix Revolutions estreia nesta quarta no mundo todo e inaugura o cinema de Jardim Camburi, aqui em Vitória. Notícia Agora.
Olha, um convite especial. Vem conhecer o Edinho, o chefe do Litoral Paulista. Uma delícia de comida ele vai fazer, Rapaz, camarões flambados na cachaça. É hoje. Opa! Sapatos coloridos no pé e muitos sonhos coloridos na cabeça. Olha a moda que vem aí. Coisa linda. Vou ganhar do papagaio. Não, que vai ganhar o quê? Eu vou falar de água. Água, muita água. Água que anda faltando. Boa. Que horas? 8 da manhã. Mais você. Banco do Brasil, o tempo todo com sua empresa. Banco do Brasil oferece Bom Dia Brasil. Bom dia. Bom dia. A segunda onda de escândalos, quase 2 anos depois do caso Enron, uma nova fraude abala o mercado financeiro dos Estados Unidos. Agora nos fundos de ações, que movimentam 7 trilhões de dólares por ano. Será um novo golpe na economia americana? Ela voltou a crescer, o país está cada vez mais rico, mas só gera empregos além de suas fronteiras. Deve ser anunciado hoje o acordo do Brasil com o FMI. Nada de muito dinheiro, só o suficiente para tranquilizar ainda mais o mercado financeiro. No Senado, a reforma tributária esquenta a briga entre a base aliada e a oposição. Agora, a batalha é em torno do aumento da COFINS, a contribuição para a Seguridade Social. Chove pouco na região sul, os reservatórios estão com nível abaixo do normal e os governos da região já planejam comprar energia da Argentina para evitar o racionamento. Em São Paulo, nem o reforço no policiamento evitou mais uma ação dos bandidos. De madrugada, houve 3 novos ataques contra postos da polícia. Foi a 4ª noite seguida de atentados. Na Copa do Mundo Feminina de Vôlei, o Brasil conseguiu uma vitória difícil sobre a República Dominicana. E na batida do martelo, em Nova York, a venda do mobiliário mais caro do mundo, 27 milhões de dólares.